contrário, a sensação de culpa tem nos afastado da felicidade e criado muito sofrimento em nossa vida. Os erros que cometemos, quando não vistos com as lentes do amor, da humildade e do perdão, podem nos dar a sensação de que somos criaturas horrendas e abomináveis, dignas apenas de castigos e dores. Vamos nos enxergar como Deus nos vê. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Posso ter me equivocado muitas vezes, cometido os maiores deslizes do mundo, mas Deus continua me vendo como um diamante de grande valor, ainda que momentaneamente encoberto pela lama dos meus erros. Então, com essa mensagem, eu convido a todos a elevar o nosso pensamento a Deus, esse Pai amoroso, bom, justo com todos os seus filhos, pois Ele ama a todos e Ele também sabe da nossa fragilidade. Mesmo assim, Ele confia em nós, porque nós, todos nós, temos essa centelha divina dentro de nós. Vamos aproveitar esse momento que aqui estamos, elevando o nosso pensamento a esse Deus que é Pai, que é bom e que quer a felicidade de todos os seus filhos. Que Deus, neste momento, ampare a todos nós, a todos os filhos amados. Que assim seja. Então, hoje nós convidamos a nossa palestrante, a Elaine Couchés, da Igreja Espírita, e ela veio trazer a palavra da doutrina espírita, de Deus, de Jesus, para todos nós. Que Deus te abençoe todo mundo. Obrigada. Boa noite. Para eu ficar conhecido, tem que falar que eu sou irmã do Edevaldo, é isso? Eu sou irmã do Edevaldo, irmã da saudosa Marilza, para quem a conheceu. A Heloísa, que esteve comigo na última palestra, né? Fizemos um conjunto. Hoje a Heloísa está lá em Luxemburgo, morando lá na Europa. Então, agora estou eu aqui. Agora, carreira solo. Bom, eu vim trazer para vocês um assunto que eu fiz essa palestra lá na nossa casa espírita, lá em Curitiba, e o pessoal pedia que eu fizesse de novo e gostou muito. Eu fiz umas experiências práticas para a gente colocar por símbolos, por algum mecanismo, a gente lembrar de algumas coisas, e vai ficar bem fácil da gente lembrar, vai ficar bem dinâmico tudo que a gente vai falar aqui para vocês nunca mais esquecerem. Então, nosso tema, diante dos desafios da vida, qual é a nossa atitude? Esse é o segredo. O que eu faço diante de cada desafio da vida? Diante de uma decepção, né? Quando alguém não atende a alguma expectativa que eu gerei, né? Fez alguma coisa que realmente não era aquilo que me agrada, aquilo que eu esperava da pessoa. Como que a gente fica? Como que vocês ficam? Pensem aí, vocês vão seguir. Durante todo esse tempo, eu gostaria muito que vocês conversassem com vocês mesmos, tá? Então, diante disso, vocês ficam muito revoltados, muito bravos, muito chateados, né? Como esse senhor aqui está, indignado. Quando alguém fala mal de você, você vai correndo lá tirar satisfação, aí fala mal daquela pessoa para retrucar, fica dias deprimido, chateado, porque estão falando mal de você, se importa bastante com a opinião dos outros. Quando os relacionamentos não dão certo, o que é que a gente faz? Nunca mais fala com a pessoa,
e aí tem filhos envolvidos. Como que a gente lida com isso? A gente já vai falar de um amigo nosso que anda de mão dada nessas situações conosco, que é o nosso ego, mas eu já vou explicar qual é o papel dele em tudo isso, tá? Só se pergunte, aí ninguém precisa falar nada, tá? Porque daí a gente não se expõe. Falem para vocês mesmos, porque para vocês não podem guardar segredo. Sabe qual que é o pior segredo? É aquele que a gente guarda para nós mesmos. E aí a gente está se enganando demais. Aqui, né, nos relacionamentos, eu só queria fazer assim, a gente, quando a gente tem um término muito difícil, né, a gente precisa só tentar diminuir o máximo de energia negativa, porque às vezes é um relacionamento complicado. Mas pense, será que realmente eu já fiz tudo para tentar diminuir ao máximo as energias negativas? Né? Como que fica isso para mim? Quando alguém te magoa, quando alguém ofende de verdade, assim, ó, você fica chateado? E diante de chefes autoritários? Quando a gente trabalha com pessoas assim que são difíceis de lidar. A gente vive a maior parte do tempo trabalhando, né? Então, quando a gente tem essas situações no trabalho, como que você chega em casa depois disso? Qual é a tua indignação? Qual é a energia que você fica depois de uma situação como essa? Quando você é despedido, quando não tem sucesso no trabalho, quando os projetos que você faz, os planos não dão certo, qual é a sua atitude? Não pode mentir, hein? Ok? Então, diante disso, a gente vai fazer agora, a gente viu o nosso quadro, o que a gente faz? Agora a gente vai ver, só por uma frase ali, só para ver se fica parecido, para a gente conferir se aquilo que a gente faz é parecido com o quê? O que Jesus faria em meu lugar. O que Jesus faria em meu lugar em cada situação daquelas que a gente olhou ali. A gente deu só alguns exemplos, né? De situações difíceis. Porque a gente está falando diante dos desafios, diante das tristezas, diante das mágoas, das chateações. O que Jesus faria em meu lugar? Inclusive, falando de Jesus, eu estou assistindo aquela série The Chosen. Recomendo todos vocês assistirem. Quem já assistiu aqui, erga a mão? É maravilhosa, não é? Inclusive, agora tá com temporada nova na Prime. Já estou assistindo lá, paguei só para assistir o The Chosen, porque a gente vicia nesse The Chosen, né? É tão gostoso. O ambiente em casa fica maravilhoso. E você sabe que meu noivo, ele não é espírita, né? Ele não tem a religião com ele, né? O único defeito dele é esse. E ele tá viciado em Jesus. Ele fala, vamos assistir Jesus? Vamos ver Jesus? E, gente, isso está despertando nele algo muito bacana. A gente pensa assim que filmes e séries não despertam coisas boas, e tem muitas séries aí, gente, que são edificantes. Então eu recomendo todo mundo assistir essa série, porque lá ele mostra muito como Jesus faria em cada uma dessas situações. Opa! Então Jesus, ele iria entender a evolução de cada pessoa. Né? Como é que cada pessoa... Será que essas pessoas que brigam, aquele chefe revoltado, aquela né, pessoa que magoa, que fala mal, será que ela conhece Jesus? Será que ela conhece a evolução de cada pessoa? Concorda que nós estamos aqui no mesmo plano de provas e expiações, né? Como que é? Vocês lembram como que é a categoria lá dos mundos? A gente tem estágios evolutivos, né? Então a gente veio lá do primitivo. Quem que é o próximo? Qual que é o próximo estágio? Provas e expiações, regeneração, felizes e divinos, certo? A gente diz que a gente está em transição, né, de provas e expiações para regeneração. Só que isso demora bastante tempo para acontecer, ele é bem fatiadinho, bem gradativo, né? Mas a gente concorda que, mesmo estando nesse mundo de provas e expiações aí, a gente tem estágios evolutivos diferentes? Tem, né? A gente hoje tem pessoas lá na cadeia, tem pessoas matando, fazendo muito mal para as outras, como tem outras aqui, a gente está aqui rezando, né? Vibrando positivamente, como tem outras pessoas nesse mesmo mundo de provas e expiações muito melhor que nós, fazendo coisas mais edificantes. Então a gente precisa entender a evolução de cada um.
Quando a gente pensa isso, é uma dica para que a gente não fique tão revoltado com a atitude do outro. A gente seja um pouquinho mais compreensivo. Quando a gente entende isso, a gente vira o olhar assim, ó. Olha as pessoas com mais carinho, com mais compaixão, com mais amor. Quando você pensar em ficar com raiva porque alguém falou mal de você, você pensa, puxa vida, vou vibrar por ela, vou fazer uma oração, porque talvez essas pessoas sejam as que mais precisam de oração. A gente não sabe, às vezes, concordam comigo que tem pessoas que às vezes ofendem outros porque ela não consegue se elevar, ela não consegue ser boa, daí ela tem que rebaixar os outros para que ela possa ficar no mesmo nível? Então, vários são os motivos que as pessoas têm de agirem com determinadas atitudes. Agora, eu só consigo cuidar da minha atitude, não consigo cuidar dos outros. Então, eu tenho que ver qual que é a minha atitude perante isso. É óbvio que perante alguns desafios pesados na nossa vida, a gente vai ficar triste, a gente vai fazer uma reflexão, a gente vai ficar chateado, mas que isso não fique durando muito tempo, que a gente não fique levando isso para a eternidade. Tem coisas que a gente carrega desde pequeno, uma mágoa, uma coisinha que aconteceu ali, outra que aconteceu aqui, a gente vai juntando na nossa bagagem todas as mágoas que já aconteceram e a gente fica carregando. E aí o nosso coração fica assim, ó, machucado. Nós somos uma pessoa sofrida, uma pessoa que judiada, né? Quanta coisa que passou. Aí carrega esse peso e aí não tem remédio que resolva. Porque você está carregando a dor do sofrimento, de todos os desafios que você passou na vida, você está carregando essa dor. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Cadê esse copo d'água? Não tem que colocar? Cadê? Aqui, ó. Quanto pesa esse copo de água? Quanto que ele pesa? Quanto vocês acham que pesa? Meio quilo. Meio quilo, mais ou menos? Tá. Isso tem o quê? 10 segundos que eu estou segurando? 15 segundos? E se passar aqui meia hora segurando? Vai ficar mais pesado esse copo d'água? Um dia eu segurando esse copo vai ficar bem pesado, né? Vai parecer que eu estou segurando toneladas aqui, né? E aí a gente faz isso, a gente carrega as coisas ruins por anos e elas vão ficando cada vez mais pesadas, cada vez mais pesadas, cada vez mais pesadas. Porque é o tempo que a gente não desmancha aquela energia logo. A Heloísa, terapeuta, né? Ela atendia muitos pais, adolescentes, e aí ela disse, olha, a maior origem dos problemas hoje estão na infância. Os adultos são sofridos, são chateados, são machucados por causa de alguma coisa da infância que aconteceu. Que está carregando. E assim a gente fica. Então, eu vou fazer um exemplo prático aqui agora, que vocês vão falar, o que a Elaine veio fazer suco de laranja aqui na frente, em Itaiópolis, né? Então é o seguinte, quando a gente passa pelos desafios, é como se fosse a gente está fazendo alguns. Ó, estou passando por desafio, estou passando por situações, ó, por mágoas, vamos falando o que mais que tem de problema na vida, traições, tristeza, vamos lá, vamos falando, o que mais que magoa, gente? Ressentimento, raiva, rancor, insucessos, não é? A gente não tem os insucessos de que a gente pensou em algo e não deu certo, um olhar feio de alguém que olha a gente estranho, né? E assim a gente... Desânimo. E assim a gente vai passando pela vida, ó. E cada vez que eu estou fazendo aqui, ó, são os desafios que a gente está passando. Estão sentindo aí os desafios? O que esse suco tem a ver? Tá bom já. Então, gente, é o seguinte. Aqui, ó, os bagaços de todos os desafios que a gente passa, todos esses bagaços aqui, ó, são as tristezas, as coisas
os machucados, as mágoas. Só que, quando a gente, todo mundo sabe disso, gente, não é novidade que eu vou contar aqui. Quando a gente nasce num mundo de provas e expiações, não foi nos dito que a gente ia passar por umas provas? Não foi nos avisado? Vou vir falar bem a verdade para vocês, a gente escolheu essas provas que a gente está passando, né? A gente escolheu. E às vezes a gente escolheu até mais coisas da espiritualidade. Fala assim, não, você não vai dar conta disso, vamos deixar um pouco para a próxima, né? Vamos pegar mais leve. Então, todas as dificuldades que a gente passa, as dores, esse bagaço aqui, ó, é quando a gente fica carregando essas tristezas, quando a gente fica carregando a parte ruim, né? De repente eu fui traído uma vez e eu fico carregando a vida inteira, nossa, eu fui traído, fico contando essa história, aconteceu isso comigo, eu conto minhas histórias tristes e eu fico com esses bagaços a vida inteira carregando. E a gente esquece que o que Deus quer da gente mesmo é o suco que a gente tira daquelas dores. É o que, quando eu passei pelaquela dificuldade, o que eu aprendi com aquilo? O que eu tirei daquilo? O que aconteceu? Será que realmente a gente vai evoluir porque Deus ficou com dó de nós? Porque a espiritualidade falou assim, coitada, lembra quantas vezes naquele quarto chorando? Ela não quer saber quantas vezes ficou no quarto chorando. Não quer saber o coitadinho que você foi. Quer saber, passou por aquilo. E o que suco que se tirou? Qual foi a essência daquele aprendizado? Vocês estão carregando o suco, estão tirando o suco de todos esses desafios, ou estão agarrados nos bagaços? Ou estão lá contando história triste da vida para todo mundo? Tem tanta dó de você mesmo, tanta dó que isso aqui virou algo precioso na tua história de vida. Ele não presta para nada esse bagaço, gente. Esquece essa história triste. O que é que você aprendeu? Pensa assim, ó. Quando a gente é na contabilidade da nossa vida, né? Quando a gente desencarnar, só vai perguntar pra gente assim, cadê o suco? Cadê o suco? Não, mas veja, carreguei aqueles bagaços por eternidade, sofri. Olha o quanto eu fui sofrido. Sofreu? Pois é, mas não quero saber do teu sofrimento, quero saber o que você aprendeu com o sofrimento. Entenderam a história do suco, sabe? Esse paralelo do suco? É pra gente nunca mais esquecer. Quando a gente começar a se sentir triste, começar a pensar, como a minha vida é, olha eu carregando os bagaços aí. Chega, vou largar esses bagaços. O que eu vou levar dessa história, dessa situação? Porque agora nós vamos falar desse bichinho aqui, ó, do ego. O ego, gente, foi criado aqui pela nossa psique, na nossa mente, para quê? Para autopreservação. Não tem lá no livro dos Espíritos sobre autopreservação? Né? A lei da conservação? Por quê? Sabe o que o ego faz? O ego faz carinho na gente quando a gente está triste, quando a gente magoa alguém, quando a gente fica... Mas também, né? Olha, aquela pessoa merecia ser magoada, né? O ego faz assim com a gente, não faz? Não faz carinho? Nós, pra gente não ficar tão chateada, porque a gente está tão cheia, né, de bagaço, a gente está assim com aquela multidão de bagaço, e a gente ali no meio daquilo, aí o ego fala, vem aqui para te ajudar a tirar esses bagaços, veja bem como o mundo é injusto com você, coitado de você. Paz. Então o ego ajuda você a acumular esses bagaços aí, focar neles, mas agradando, porque ele adora te agradar. E aí, sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, te justificar para o mundo. E aí você vai fazer essas caras feias, você vai ter cara feia, enrugada, você vai ser bravo. Por que você é bravo? Por que você tem essa cara de bravo? Mas veja bem, né? Olha o que eu passei na vida. Olha a minha situação. Olha aqui, agora eu tô sozinha aqui, né? Oxa, olha que triste. E eu posso continuar reclamando e o ego me justificando. Então eu não posso ter essa cara carrancuda aqui, ó. A gente não conhece gente com essa cara carrancuda? Fale bem a verdade, eu tô achando que é parecido com as pessoas que eu conheço. Né? A gente sabe que as pessoas e são carrancudas porque sofreram na vida, justificam isso, não justificam? São carrancudas porque a vida foi dura com elas. É o ego dizendo que elas podem ser ruins sim, elas podem não ser tão simpáticas. Por quê? E aí a gente vira o chefe bravo. Porque o ego fala que você pode ser bravo. Quantas vezes já foram bravos com você? Quantas vezes já gritaram com você? Então agora é a tua vez.
né, é bravo com a equipe, transforma um clima na empresa assim, terrível. Por quê? Porque ele é uma pessoa sofrida. Ele já sofreu para estar ali, agora essas pessoas também têm que sofrer, porque acham que é fácil a vida. Se acha no direito de falar mal dos outros. A gente não gosta de falar mal da gente, mas quantas vezes a gente já falou mal dos outros? E a gente, o ego vem e fala, tudo bem você falar mal daquela pessoa, ela merece. Quem mandou ela fazer aquilo? Merece que seja falado. E aí nem sabe o que está por trás, né? Falando, ó, o nariz empinado dela, né? Nem olha para os lados e ela está com um baita problema em casa, né? Acha que todo mundo a incomoda. Todo mundo é insuportável. Não é nem um pouco simpática com os outros. Tudo por isso, tudo porque justifica que os desafios não foram fáceis para ela. Então, para que eu vou deixar mais leve dos outros? E aí, não mede palavras. Realmente solta as pedras nas pessoas. Esses são os bagaços. Carregando os bagaços da vida. Sendo justificando as suas atitudes erradas, mas sabe que está errado. Sabe? Gente, nós frequentamos centros desde que a gente nasceu. Não frequentamos, Milena? Sim. Não frequentamos? Zé, desde quando você vem no centro, Zé? A vida Toda. inteirinha. Então a gente sabe de cor, né? Não sabe de cor? Que a vida tem seus desafios, mas a gente precisa tirar o suco, que a gente precisa ver a essência disso, que a vida é passageira, que a gente está aqui para evoluir, que a gente está aqui, nasceu e existem as provas que é para fazer, que são os testes para ver se a gente está evoluindo, e que o único objetivo da gente nascer é evoluir. Não sabe isso de cor? Sabe. Agora vamos ver se a gente faz, né? Porque o ego vai continuar fazendo você ser coitadinho. Vai continuar te agradando e te amaciando e achando que você é pobre coitado. Então a gente tem que ser um pouquinho mais inteligente que isso. Vamos largar a mão dessa história de ficar reclamando e vamos olhar o que é que eu estou levando dessa vida. Alguém que sabe o dia que vai morrer? O dia que vai desencarnar? Vai para o plano espiritual? Erga a mão aí, quem sabe? Não? Não, né? Então, pode ser breve, pode ser não tão breve, mas a gente tem que parar de se enganar, porque a gente vai. Alguém duvida que a gente vai? Não, né? A gente vai. Então, quando a gente fica muito agarrado às coisas daqui, ai, eu sou essa vida, eu sou essa, né? Fica dando muita ênfase para a riqueza material, para o que tem, né? E não tanto para a essência. Você sabe que eu fico bastante em Airbnb, hotel, que a gente viaja, tudo. Daí esses dias eu fiquei num tão legal, mas tão legal. Eu falei, eu queria pra mim esse lugar, eu queria morar aqui. E daí, falei, puxa, eu tenho que deixar tudo. Eu gostei de cada louça do lugar, me apaixonei pelo lugar. Só que não era meu. Eu já tinha que sair. Eu tinha que arrumar todas as coisas e sair. E daí me veio na cabeça assim, gente, olha, parece que é como se fosse uma desencarnação, né? A gente fica tão apegado nas nossas coisas, tão apegado, e quando a gente for para o plano espiritual vai ter que deixar tudo. Vai ter que deixar tudo para trás, essa parte material. Então é igual esse Airbnb, que a gente chega, fica um pouco e tem que largar tudo para trás e sair. E a verdadeira riqueza nossa não é nada disso. É claro, Elaine, mas é pecado ter dinheiro, é pecado fazer as coisas boas? Não, claro que não, desde que não tenha suco disso daí. Porque se não tiver suco, Deus não vai perguntar que carro você teve. Mas para quantas pessoas você deu carona, às vezes ajudou quando preciso, foi buscar, né? Então é outra pegada. A gente precisa se espiritualizar um pouquinho mais. E para isso eu trouxe uma especialista nessa área, que é a Heloísa, e ela vai contar um minutinho aqui o que é esse espiritualizar-se. Como viver transparecendo a alma que é, deixando que a alma transborde através de nós, através dos nossos sentidos, das nossas ações, das nossas relações. Sendo alguém espiritualista, em tudo que se faz, como é que a gente consegue não ser somente espiritualizado
dentro de um templo, de uma igreja ou de um momento de oração, de meditação, mas ter sim essa pessoa que é a alma, que é divina, em todos os momentos da vida. Dá uma olhada nas suas atitudes, no seu dia a dia, na sua rotina, como é que você cuida da sua vida e da sua história? Você vive como uma pessoa espiritualizada? E aí? E aí? A gente vive com uma pessoa espiritualizada que não é só aqui dentro do centro. Tem que ser lá fora também, no nosso dia a dia. Nós estamos aqui para nos espiritualizar. Então, vou dar algumas dicas, né? De transformar todas aquelas coisas ruins do dia a dia. Como que eu posso me espiritualizar? Lá fora. Quando precisar despedir alguém, ser uma pessoa que mostra outras oportunidades, explica com mais suavidade, né? Não faz isso de maneira tão grosseira, porque é uma transição. Então a gente tornar mais suave essas questões para as pessoas. Ser fraterno, cuidar da natureza, isso é ser espiritualizado, concorda? Quando a gente separa o lixo na nossa casa, a gente está sendo espiritualizado? Sim. Sim. A gente está fazendo suco quando a gente olha para a natureza e não joga o papel no chão. Porque a gente pensa que fazer esse suco é difícil, né? Não é? Difícil. Não é difícil. É o sorriso que a gente dá para alguém. Pensa, tudo isso vai enchendo o copinho lá. Quando a gente compreende os idosos, a gente tem bastante idoso, né? Principalmente aqui a Sara até fala, mãe, parece que tem tantas pessoas idosas aqui em Itaiópolis, né? Pois é, porque né, a gente lá não tem quase idoso, né? Da nossa família. Os idosos estão tudo aqui, né? Tem mesmo, sabe? A gente tem que ser carinhoso com eles, olhar com esse olhar. Às vezes dá trabalho, né, Lili? Às vezes dá trabalho esses idosos, né? Mas a gente tem que ser carinhoso com eles, olhar com aquele olhinho de coração, compreender que né, não deve ser fácil o corpo ficar debilitado, né? Não é fácil. Ajude quem precisa, ajudar a fazer alguma coisa para o bem, uma caridade, seja qual for, seja indo no bingo da Rose, já está fazendo um pouco de suco lá, para ajudar as crianças carentes, ajudar as crianças que vão precisar. Visite a família antes que seja tarde, por isso que eu venho para Itaiópolis constantemente, né? Porque eu sempre penso, né, nossa, já estão tão idosas nossas tiazinhas, né? A gente tem que ir lá visitar, olhar, trocar essa energia. É muito importante. Vocês sabem daquela história do senhor idoso que ele chamava para ir no Natal na casa dele? E os filhos deles moravam tudo longe, nunca iam. Ah, tô trabalhando, não posso, não dá, não vou. Podia ter trazido nessa história no vídeo ali. Ah, não vou, não dá. E daí teve um Natal que ele convidou todo mundo, ninguém podia ir. Aí ele teve uma ideia. Ele pegou, simulou que ele tinha morrido, pediu lá para a funerária mandar a carta do enterro dele. Aí, quando os filhos foram tudo chegando pro enterro, chorando, né? Ele pegou e saiu do quarto assim, ó, bonito, né? Pro Natal não vem, mas pro meu enterro estão tudo aí. Né? E a gente às vezes espera, porque a gente arranja um jeito de ir pros funerais. Compreenda a imaturidade dos filhos, né? Quem tem filho adolescente, olhar nos olhos, conversar, ser próximo, se colocar bastante no lugar dele, falar uma linguagem dele, entender, porque a gente costuma só falar com ele do jeito que a gente acha que ele tinha que ser. Esquece da compaixão, mas a compaixão é entrar no mundo dele. Ó, esse computador da minha filha, ela é cheio de figurinha aqui, de K-pop, de tudo, e eu tenho que entender um pouco desse universo para poder chegar perto dela. Vou em dia de K-pop lá em Curitiba, vou em show de não sei o quê. Eu gosto? Não, mas eu estou entrando, tentando aproximar dela. E às vezes a gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto para aproximar deles, né? Seja amiga quando mais precisam, porque é fácil ser amigo de gente divertido, legal, mas às vezes a gente precisa dar um conselho. Perdoe-se. Essa é muito importante, porque a gente precisa perdoar a gente não só desta vida, mas das anteriores. Então fale todos os dias, verbalize isso em voz alta. Eu me perdoo. Porque a gente fica se martirizando por coisas que a gente nem sabe o que é.
manifesta, o nosso inconsciente sabe, e ele manifesta em dores, manifesta em tristezas do dia a dia. Então se perdoe, porque só de você se perdoar, você já vai desmanchando essas coisas do lado passado. E quando a gente fala em energia, se a gente pudesse enxergar as energias aqui agora, seria mais ou menos parecido com isso? A gente emana energia desse jeito? Vocês acreditam nisso? E por que a gente não enxerga? Nosso olho, gente, a gente enxerga uma velocidade de vibrações por segundo numa faixa de vibração por segundo. A gente só consegue enxergar nessa faixa. Acima dessa, vibrações muito elevadas, muito rápidas, a gente não enxerga. E essas energias estão numa vibração mais rápida ou mais lenta, que também está abaixo daquela faixa que a gente enxerga. É a mesma coisa o ventilador. Quando o ventilador está desligado, não tem nem ventilador aqui. Quando o ventilador está desligado, a gente consegue contar as hélices, não consegue? E quando ele está ligado, você consegue enxergar? Não, porque é vibrações por segundo. Ele aumenta essa velocidade. Então, quando uma pessoa médium é porque ela tem uma faixa dessa visão, né, um médium de efeitos visuais, um pouquinho só a mais do que a gente. Por isso que o médium enxerga essas energias a mais. Mas é uma questão de faixa de capacidade de enxergar. Mas, como a gente não consegue enxergar, eu vou simular aqui uma outra experiência. Então, a gente tem dois bonequinhos aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Um é o verdinho, que ele tem pensamentos bem positivos. E o outro é esse vermelhinho aí, que só pensa coisa ruim. Só maltrata as pessoas. Então, esse verdinho, eu vou simbolizar na água, porque na água a gente consegue enxergar, já que aqui a gente não consegue, eu vou colocar num ambiente um pouquinho mais denso para a gente enxergar. Então essas gotinhas que eu estou colocando aqui são os nossos pensamentos. Gente, não precisa ser atitude. Vocês acham que a gente consegue fazer maldade por pensamento? Sim. Por isso que tem que orar e vigiar em nossos atos e pensamentos. Olha os bonequinhos lá. Então a gente colocou eles aqui dentro só pra gente pensar assim, que na nossa volta é como se nós fôssemos esse bonequinho e essa água é a nossa vibração, é aquele campo magnético que a gente cria em volta de nós. Quando a gente pensa positivo, a gente cria esse campo magnético desse jeito. A gente cria coisas boas. Fica bom. A gente dá foco nas coisas melhores da vida. Quando a gente só reclama, só fica falando dos bagaços, a gente fica com esse campo magnético em volta de nós assim. E isso é tão instantâneo, que a Marilza, numa comunicação dela, ela falou assim, aqui, se você baixa a vibração, o pensamento, a gente não tem mais como esconder. Não tem como esconder. Automaticamente vai se criando um campo magnético negativo em volta. E a gente não tem como esconder isso de ninguém, porque isso tá é muito sutil aqui. O campo aqui é sutil e dá para enxergar as vibrações em volta da gente. Então, quando ela estava lá pensando, estava tudo bem, mas daqui a pouco ela começava a ficar com saudade, começava a ficar triste, automaticamente o campo começava a mudar. E ela já, tudo tem que já mudar meu pensamento, porque aqui não dá para esconder. Então, se a gente pudesse enxergar, é assim. Só que a gente hoje está preparado para ficar enxergando o campo magnético de todo mundo? Já imaginou ficar olhando? Pensando negativo, né? Você está pensando aí, né? Olha, ó, mudando aí teu campo magnético. A gente fica criticando as outras pessoas só de enxergar. A gente não está preparado nem para enxergar as energias ainda. Porque senão a gente vai criticar um ou outro. Mas elas existem e elas estão aí em volta de nós. Então, esses bonequinhos, eles só vêm para mostrar que a gente tem muito além disso que a gente enxerga aqui. E a gente atrai aquilo que a gente pensa. Só pensando a gente já atrai. Se o meu campo estiver assim, ó, meu bonequinho tá lá, ó, tá lá dentro, pensando positivamente, eu tô com esse campo. Quem que eu vou atrair para perto de mim? Pessoas que estão pensando positivo também. Eu vou atrair, eu vou enxergar também um mundo mais positivo. Agora, se eu estiver pensando negativo, quem que eu vou atrair?
Se eu ficar vendo só notícia de morte todo dia, eu vou achar que o mundo é ruim? Que o mundo está acabado? Vou. Vou, porque eu estou com foco nisso. Eu só enxergo aquilo que eu quero. Eu só atraio aquilo que eu quero. Então, cuidem desse campo magnético. Como, Elaine? Dá mais umas dicas aí. Ao invés de ficar dizendo pro teu filho, come, vai filho, tem que comer, onde já se viu, e ficar discursando, seja mais alegre, seja mais animado, faça um pratinho mais animado. Né? A gente pode, em tão pequenina coisa, mudar esse campo magnético. Ó, ao invés de não deixar entrar na cozinha, faz um bolo com o netinho, né? Na minha cozinha ninguém entra, né? Ai, seja mais maleável, quebra essa rigidez. Quantas vezes eu já ouvi falar assim, vai lá no canto pensar, pega um livro para ler. Fez coisa errada, pega um livro para ler e vai pensar. Como se pensar fosse um castigo. Como se ler fosse um castigo. Gente, jamais isso pode soar como negativo. Então, de vez em quando, pega um livro para ler junto com o filho. E não só livro, né? Você, ó, esse daqui, ó, em vez de você, quando você faz um bolo e só pôr na mesa, ó, tá pronto aí o bolo. Faz um agrado, né, para o esposo, para a esposa, para a família. Ai, vou arrumar aqui a mesa gostosa para a gente tomar um café. Ó, eu estou mostrando detalhezinhos que mudam o campo magnético. Ao invés de um ficar no celular, outro na televisão e achar que o filho está muito tempo no celular, de vez em quando jogue com ele. Entre nesse universo dele também. É muito difícil a gente tirar a tecnologia dessas crianças. É muito difícil, nos tempos de hoje, a gente evitar totalmente isso. Dá para minimizar, mas evitar não dá. Então, dá uma brincada com ele também, né? E aí eu vou trazer mais uma pessoa aqui para dar uma dica muito especial de como você pode instantaneamente, que agora ela virou especialista nisso, mudar disso para isso. E essa é bem conhecida de vocês, essa moça aqui, ó. Olha lá ela. A Muja. A Muja! Eu chamei ela para ela falar, ela vai falar aqui. Ela participou de uma oficina de Enneagrama, né? Que ela trabalhava junto comigo. E ela gostava muito de fazer a parte cômica dessa oficina. Então ela traz pra gente o humor. Porque o humor, gente, quebra instantaneamente qualquer energia negativa. Então vamos ver o que a Marilza fala pra nós? Ixi, tem como aqui? Uma pessoa bem rica. Vocês vão ficar rica, vocês vão estar ricas. Sim. Um dia vocês não sabem, aquele dia incrível, uma pessoa linda, maravilhosa, uma pessoa bem bonitona. Todos os dias vão estar lindas. Lindos. Mas vocês não sabem, um dia uma pessoa leve, uma felicidade positiva, todo dia vocês não vão estar felizes. Para quem a conheceu sabe que ela tinha essa energia contagiante, né? Sim. E, gente, assim, até nos últimos momentos em que estava sofrido para ela, né? Porque o câncer foi bem agressivo, era leve cuidar dela. Era tranquilo cuidar dela. Porque ela deixava aquele ambiente menos pesado. Quanto suco ela levou deixando esse ambiente menos pesado, né? Então, gente, uma dica assim dessa nossa querida, que é quando você tá depressiva, chateada, desanimada, bota uma coisa alegre para você ver, uma música, dança, muda a tua energia, muda esse campo. Você vai ver como vai ser interessante. E aí, olha só, cientificamente falando sobre essa mudança de energia, de vibração, o bom humor e a alegria genuína estão na faixa de 500 a 540 Hz, o que representa uma vibração elevada o suficiente para neutralizar estados inferiores como tristeza, que estão nas faixas mais baixas aqui, ó. Onde está a alegria? Então a alegria, ela quebra essa energia, ela quebra. Tudo isso daqui, ó, é mais poderoso do que está aqui embaixo. Então a alegria, e não é ruim sentir alegria. Né? Quando a gente se encontra alguém que fala coisa gostosa,
Sintonize com pessoas que dão risada. Dá uma gargalhada. Quanto tempo faz que você não dá uma gargalhada? E a minha pergunta é, você, porque é gostoso encontrar com pessoas assim, e você está sendo a pessoa que faz os outros ficarem bem, com energia positiva, ou você é a pessoa que só está reclamando da vida com aqueles bagaços na mão, né? E aí, ai, não tenho amigo, ninguém vem aqui em casa, ninguém me liga, estou abandonado, mas como que está a tua energia? Está contagiante? Está atrativa para as pessoas ficarem perto de você? Lembrando do ventilador de novo. Quando aquele ventilador está bem rápido e você tenta colocar alguma coisa no ventilador, o que ele faz? Expele, está longe. A energia positiva, ela faz isso com a negativa. A vibração por segundo é tão grande, que ela repele essas coisas negativas que vêm. Então, a dica do dia é, da nossa querida Marilza, tenha bom humor. E a gente assim vai vibrar, vibre pelas pessoas. Nós somos vibração. Toda vez que a gente está pensando, se a gente puder imaginar aquela imagem das energias, todo momento a gente está vibrando. Então, quando a gente vibra positivamente para as pessoas, a nossa energia fica, nosso campo aumenta. Vamos vibrar pelo nosso planeta. Vibrar pelas pessoas, onde tem guerra, onde estão acontecendo muitas tristezas. A gente tem esse poder de fazer isso. Vibrar pelo nosso mundo. E ele precisa. E vibre por você. Olhe para você. Peça por você. Mas não como se você fosse um coitadinho. Não ai Deus, me ajude porque a vida está triste. Não. Mude o gatilho. O que poderia, você vai ter que descobrir qual é o gatilho que faz você mudar a tua vibração. Se é dar risada, use. Se é viajar, use. Se é entrar na piscina, se é fazer churrasco, use. Mas use seus gatilhos de melhora. A gente é mais inteligente do que a gente pensa. A gente pode sim encontrar os nossos gatilhos. E o meu gatilho pode ser diferente do da Lili? O da Lili pode ser diferente do Victor? Podem ser gatilhos diferentes. Cada um precisa encontrar o seu. O universo não ouve suas palavras. Ele ouve as suas vibrações. É uma frase poderosa, né? Quando a gente grita, universo, eu preciso me sintonizar com o universo. Como que você vai se sintonizar? Gritando, falando, chorando? Você precisa pensar na tua energia. Você é energia. E é essa energia que vai sintonizar com as vibrações do universo. Quanto mais elevada as suas vibrações, mais energia boa você vai sintonizar. Quanto mais reclamar, quanto mais bagaço, mais energia negativa você vai sintonizar. E aí vai atrair. Eu estou falando alguma mentira ou isso é científico? O espiritismo não tem o tríplice aspecto? Qual que é o tríplice aspecto do espiritismo? Ciência, filosofia e religião. A ciência ela é um dos tripés, né, do espiritismo, e ele vem comprovar isso cientificamente, porque eu tirei muita coisa daqui de livros que falam de ciência e espiritismo, daqueles livros de energia, né, de atração. Eu gosto muito de estudar essa parte científica. E ele é filosofia porque faz a gente realmente se questionar: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci nessa família? Por que está acontecendo isso comigo? O porquê é filosofar mesmo. Porque a gente tem essa capacidade de se perguntar, mas a gente já tem a resposta. E ele é a religião que nos faz vibrar na sintonia divina. Nós somos seres divinos. A nossa essência é divina. E para finalizar, eu vou pôr aqui 3 pessoas bem importantes para nós falando. Chico Xavier, muito bem, a verdadeira alegria dissipa as sombras, eleva a vibração e nos reconecta com a paz interior. Como dizia Emmanuel por Chico Xavier, a alegria do coração é o sol da alma, iluminando todos os que dela se aproximam. E quem é esse?
Divaldo Franco. Divaldo Franco. Você sabe que lá no nosso centro, quando eu coloquei essa imagem, um dos menininhos falou assim, que tinha uma criança na plateia, é o Silvio Santos. Aí todo mundo caiu na gargalhada. Eu falei, olha, ele acabou de mudar a vibração aqui do ambiente. Pois é. E aí, a hora que ele saiu, ele bem assim, eu te ajudei na palestra? Eu falei, me ajudou. A alegria é uma conquista íntima, que independe das circunstâncias externas. Por que o ego vai falar quando você quiser ter alegria? Como que você vai ter alegria, né? Você está falando disso? Olha a tua vida, olha, você não sabe o que eu passo lá em casa, você não sabe da minha vida, não sabe as pessoas que estão em volta de mim. Independe das circunstâncias externas, cria a tua alegria. Quem cultiva o amor em si, neutraliza naturalmente energias negativas com o poder da alegria sincera. E não é máscara de alegria, não é aquele band-aid na ferida, né? E pra gente finalizar, Jesus. O humor, quando é leve, respeitoso e cheio de amor, é uma expressão da alegria espiritual. E que Jesus nos convida a sermos como crianças, não apenas na fé, mas também no olhar amoroso, lembra do coraçãozinho lá? E alegre sobre a vida. Então, espero que hoje a gente tenha pensado um pouquinho mais, né, que isso aqui sirva para a gente lembrar. Que quando a gente estiver passando, a gente se questione qual é o suco que eu estou tirando dessa passagem, desse desafio, dessa minha vida. Quando você se imaginar carregando os bagaços, jogue eles fora. Só tire o suco. Porque Deus não vai estar aqui, a tua contabilidade não é pelo coitadinho que você foi, e sim pela essência que você foi. Gente, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, viu? Assim seja. Que assim seja. Assim. Nós agradecemos a você, mãe, por esses ensinamentos tão maravilhosos, tão belos. E é sempre uma alegria quando você vem em Cariópolis e vem à nossa casa trazer a sua mensagem. Esperamos que você retorne sempre que possível, né? Que nos deixa muito felizes. Que Deus te abençoe, te acompanhe sempre. Nossa, muito obrigada. Agora nós vamos nos preparar para a passe. Então, depois de todos esses ensinamentos tão importantes que nós recebemos nesta noite, pela nossa querida irmã Elaine, vamos permanecer com nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, pedindo que o nosso Mestre Divino derrame sobre todos nós a bênção da saúde, da alegria, da paz, do equilíbrio, da fé e da esperança. E que durante a nossa oração possamos também mentalizar os nossos lares, nossos familiares, as pessoas doentes do corpo e da alma, tanto nossos irmãos encarnados como aqueles que já retornaram ao plano espiritual, que todos possam receber esses fluidos benéficos, essas energias de paz e de luz trazidas pelo nosso Mestre Jesus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade e põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor,
que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que vos amam. Que a vossa bondade permita os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. E assim, com a permissão de Jesus, vamos iniciar o passe, pedindo todas essas vibrações para que envolva aqueles que vão receber o passe individual, aqueles que ficam aqui nos seus lugares, que possam receber também o passe coletivo, pois as bênçãos de Jesus nos envolvem a todos neste momento. Que assim seja. Podemos iniciar.